Hoje é 18 de junho de 2019. O dia começou bem porque este cronista recebeu um presente especialíssimo de René Ariel Dotti, que eu conheci há muitos anos atrás, em São Paulo, na Rua das Noivas, na casa de Simão Werner, um judeu distinto que tinha uma loja de antiguidades. Na loja de Simão Werner, eu descobri um patacão de prata que era, acreditem, aquele medalhão que encimava uma condecoração outorgada a Rui Barbosa pelo governo do Brasil. Descobri aquilo numa gaveta da loja de antiguidades de Simão Werner. Aquele prata, aquele medalhão de prata estava esfumado pelo tempo e depois de alvejado mostrou a efígie de Rui Barbosa. Ainda tenho aquele patacão, é grande, grande e pesado, em prata maciça. Está junto aos meus guardados, mas lá, continuando, conheci René Ariel Dotti. Nós dois mais moços, sim. René deve ser mais jovem que eu, tenho 84. René Ariel Dotti é mais moço, com certeza. Tem uma energia estuante a ponto de atualizar brilhantemente a obra de Nelson Hofenbauer, Hungria, que o Paulo Sérgio conheceu anos e anos passados, quando Nelson Hungria veio para uma conferência numa faculdade de Direito. Nelson Hungria já era calvo, plenamente calvo. E me lembro bem de que, reputado a dar uma satisfação qualquer sobre a situação política do Brasil entrante, aquele ministro da Suprema Corte disse que pode o Poder Judiciário fazer frente à boca dos canhões. Uma das edições dos comentários ao Código Penal de Hungria eu tenho por aí, com o autógrafo do ministro Nelson Hofenbauer, Hungria, que falava alemão. Nelson Hungria falava alemão. E a origem de Nelson Hungria, ele foi delegado de polícia em Rio Pomba, Minas Gerais. Lá deve ter aperfeiçoado seus conhecimentos do alemão, mas Hofenbauer tem, é claro, uma ascendência germânica. Pois bem, René Ariel Dotti manda para este escriba hoje os seus comentários ao Código Penal. Os comentários primitivamente feitos pelo ministro Nelson Hungria e hoje magistralmente atualizados. Volume 1, tomo 2 e volume 1, tomo 1. Sexta edição, sétima edição, Nelson Hungria, atualizados os comentários ao Código Penal pelo professor René Ariel Dotti, que há muitos anos eu não vejo pessoalmente.
mas de quem tenho uma saudade muito grande, de quem se vê pouco, mas a quem se estima muito. Esses volumes vão ornar esta biblioteca, que já é grande, não tanto quanto aquela linda biblioteca que René tem na sua casa, ao lado, ou mantendo numa das paredes, um armário envidraçado, com uma bicicleta, se a memória não falha, e com uma roupa de camponês que René guardava dentro daquelas vidraças. Aquilo havia sido do pai de René, Ariel Dotti, e protegido e perfumado ainda com o perfume das flores do campo que o pai de René tratava quando René era criança. Então, esteja certo, meu amicíssimo e muito respeitado professor, que eu vou reler Nelson Hungria com os acréscimos e atualizações de René Ariel Dotti. A seguir, ainda falando em livros, o escriba tem lido Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, que é israelita. Os judeus dão historiadores magníficos, cientistas plenos, filósofos repletos de ensinamentos, historiógrafos e pensadores em geral, merecendo que nós reflitamos muito sobre aquilo que eles dizem e sobre aquilo que eles escrevem. Os judeus são excelentes médicos e extravagantes juristas e muito bons criminalistas. À medida em que nós, advogados criminais e juristas penais em geral, vamos envelhecendo, os narizes vão crescendo, as calvas vão aumentando, as pálpebras vão caindo e a memória se vai consolidando no tempo, na medida em que se lembra muito mais do passado de cada qual, da nossa nação e dos problemas que voejam em torno. Yuval Noah Harari é judeu, sim, autor de um estrondoso best-seller. O cronista se lembra de que viu ou ouviu, numa das discussões havidas no Supremo Tribunal Federal uns meses atrás, ouviu o ministro Barroso falando num novo iluminismo no mundo. E, imediatamente, este cronista identificou a origem daqueles comentários. Era um outro historiador, filósofo também, psicólogo, por certo, de nome Pinker, sobrenome Pinker, um novo iluminismo no qual, segundo consta, o mundo está a reentrar. O livro de Yuval Noah Harari, Homo Deus, é uma trilogia Homo Deus, Homo Sapiens e século XXI, qualquer coisa nesse sentido.
Mas este livro que está aqui à frente do escriba diz algumas particularidades muito extravagantes. Por exemplo, nós vamos logo viver aí uns 150 anos. E segundo os autores modernos, não há impedimento qualquer a que o ser humano venha a viver 300, 400 anos, na medida em que os órgãos puderem ser recompostos, refeitos ou substituídos. Então, nós nos transformaríamos em não imortais, mas sim em amortais. Viver 150 anos, este escriba às vezes se entende já gasto pelo tempo, aos 84, razoavelmente lúcidos, quando se lembra de que foi testemunha histórico, ao longe é verdade, do suicídio de Getúlio Dornelles Vargas. Quantos anos tinha este escriba? 17 a 18 anos. É bem lembrado esse dia fatídico, sim, que modificou de certa maneira o curso da história do Brasil. E Noah Harari, judeu muito sábio, dá exemplos sedutores daquilo que há de significar a humanidade daqui a uns tempos. Quando se pensa que um antepassado nosso vivia 45, 50 anos, 51 anos quiçá, embora Leonardo da Vinci tenha vivido seus 88, Michelangelo parece viveu um pouco mais. Eram criaturas excepcionais, anômalas, extravagantes, é claro, mas antigamente, aos 51 anos, o ser humano partia para o além. Alexandre Magno não chegou aos 50 e poucos anos, 45, 46 anos, se a memória deste escriba não falha. Mas Yuval Noah Harari comenta essas particularidades e muitas outras, e peculiarmente cuida dos chamados algoritmos aplicáveis ao direito, categorizados os computadores hoje, a chegar à solução de problemas jurídicos com muito mais rapidez que o cérebro humano, dentro dos famosíssimos precedentes que os nossos juristas teimam em localizar e estimar. Este escriba tinha centenas e centenas de acórdãos e ementas classificados com muito amor, com muita devoção em gavetões. Hoje, qualquer estagiário mediocremente qualificado descobre, apertando as teclas do computador, qual é a posição majoritária da Suprema Corte concernentemente a um problema jurídico qualquer, e com muito mais rapidez do que este antigo advogado criminal poderia fazer ou descobrir alguma ascendência
na jurisprudência a ser pesquisada para determinada causa jurídica ou judicial. Enfim, a bola da vez hoje é a computação, que é adequada, inclusive, a diagnósticos médicos. Qualquer médico hoje clínico com o celular na mão em consulta pode chegar a diagnóstico e a orientação quanto à medicação que um paciente gripado há de procurar. Em vez do médico pensar, o clínico geral abre o seu celular, aperta 2 ou 3 botões, tem o antibiótico preciso, o analgésico bem posto e extrai uma conclusão muito mais rápida do que aquela que chegaria com o pensamento destinado à palpação do ventre da criatura posta em consulta. A grande questão é saber se o computador acerta mais do que aquele clínico com 40, 50 anos de medicina. Este escriba conheceu um clínico, aliás, leu também, além de conhecer um clínico, leu alguma coisa sobre um médico que tinha essa qualificação apoteótica, tinha mãos maravilhosas, sedutoramente sensíveis a qualquer enfermidade que o paciente pudesse exibir. E quando aquele médico encostava as mãos no corpo do paciente, ele sabia por instinto se aquele paciente morreria ou sobreviveria. Hoje, com os tubos, com as medicações, com as máquinas existentes, se pode chegar a um exemplo desse tipo com muito mais rapidez do que o manuseio do físico do paciente posto na mesa de exames de um clínico qualquer. É como um jogo de xadrez, quem sabe, é como um jogo de xadrez dentro do qual os algoritmos, que são a bola da vez, chegam a conclusões mais adequadas e mais sábias que os dedos e as mãos do clínico mais afortunado pela experiência, pela ciência e pela sabedoria. É assim e não é assim. Mas, quem sabe, a leitura desse livro de Yuval Noah Harari, nós cheguemos a uma conclusão adequada a que possamos entender melhor os mistérios e os segredos da vida e a sabedoria da máquina em contradição com a sabedoria dos antigos. Vale isto, é evidente, quando se pensa na comparação que nós temos hoje entre aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós temos nos computadores, com a convocação a considerações meritórias entre o direito romano e o direito saxônico, com o hábito que já foi inaugurado entre os brasileiros, na medida em que os antigos mandavam os seus filhos, por exemplo, à corte, à Europa, à França, a Portugal, para que pudessem voltar intrometidos
nos canudos e nos diplomas coloridos, na medida em que hoje estamos a mandar os nossos filhos, netos, sobrinhos e protegidos aos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, para estudarem em Harvard ou Yale. Harvard, se este cronista ainda tiver boa lembrança, é em Boston. Este muito antigo criminalista esteve lá há uns 20 anos, talvez. Boston, uma cidade muito ortodoxa, muito conservadora na América do Norte, para onde nós estamos mandando os nossos estudantes de direito e candidatos a juristas super preparados para o enfrentamento dos desafios da modernidade no Brasil. E nós lá, obviamente, aprendemos a respeitar os precedentes. E aqui no nosso país, aprendemos a apertar a tecla dos nossos computadores, pesquisando qual súmula se aplica melhor a um caso, como se o nosso direito romano fosse igual àquele pregado e difundido pelos americanos do Norte. É preciso que nós tenhamos muito cuidado quanto a isso, porque nós estamos a permear a nossa inteligência no uso sucessivo e cada vez mais constante e contínuo da máquina. A máquina está sendo mais rápida do que o nosso cérebro. E brevemente os nossos advogados, criminalistas ou não, hão de ser mais versados no computador do que naqueles livros maravilhosos que René Ariel Dotti nos manda, parafraseando, completando, interpretando e atualizando o ministro Nelson Hungria. Ao lado deste cronista, ele prefere, sim, sempre buscar o que está nos livros, embora os mais jovens lhe digam de vez em quando: por que, mestre, há de folhear o libreto se tem o todo com o simples pressionamento de uma tecla de computador? Quem sabe um hábito velho, quem sabe o ciúme de um tempo que já foi, quem sabe uma revolta contra o progresso daqueles produtos eletrônicos que estão teimando em substituir a nossa mente já viciada num passado distante. Quem sabe a recusa de um aperfeiçoamento, quem sabe o afeiçoamento ao passado letrado, como se fora o apego de um antigo a uma tábua de salvação, impedindo que nós, mais velhos, nos internizemos na pesquisa daquilo que é guardado na mente e no ventre das máquinas colocadas à frente e ao lado da nossa mesa, e permitindo, inclusive,
que nós paremos de pensar. Porque o pensamento é importante sim, mas segundo dizem, o ato de pensar às vezes angustia e vem a tristeza de não se saber mais. Como o computador sabe tudo, o computador nos poupa a angústia do retorno a uma memória que de repente está a se afastar da realidade. Quanto ao mais, vamos descansar. Um agradecimento enorme a René Ariodotti por ter mandado esta preciosidade a este antigo cavaleiro da advocacia criminal. Vai levar esta obra para casa e vai examiná-la com muito vagar, com muita devoção e com muito agradecimento ao meu velho companheiro lá do Sul, René Ariodotti. E la nave va.